Se creres, verás o milagre de Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém? Mais um dia de vitória que o Senhor tem nos concedido. E é por isso que estamos aqui, para louvá-lo, para engrandecer a Ele, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aqui no Salmo 46, nós lemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando a tristeza bater, quando a agonia bater, quando o desemprego abater, lembra-se que Deus velará por ti. Vamos então adorar ao Senhor. Hino de número 4. Deus velará por ti.
Mas em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Jesus Aleluias. Ele disse: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. É por isso que aqui estamos, irmãos. E esses hinos devocionais que a gente abre o culto, é muito importante. É para toda a igreja louvar e adorar, porque apenas Ele é digno de toda a honra. Abra a sua boca, pegue a sua harpa, siga aqui junto com o telão e louva o Senhor conosco. Hino de número 186, de valor em valor.
Graças a Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor para todos. Por gentileza, nos coloquemos de pé. Nós vamos, neste momento, fazer a leitura da palavra do Senhor, que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40. Esse tem sido o nosso tema anual, onde Deus tem falado conosco poderosamente. Muitos de nós já temos vivido milagre em cima desta palavra que Deus tem colocado no coração do nosso pastor para trazer bênçãos às nossas vidas. Capítulo de número 11, versículo 40, diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Vamos todos repetir, queridos, no 3, 1, 2, 3. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Bênção. Muitos de nós até já decoramos esse versículo, né? E isso tem sido motivo de bênção para as nossas vidas. Mais do que pronunciarmos, vivermos essa palavra. Temos aqui alguns pedidos de oração. De antemão, eu já quero mencionar a falta do nosso pastor aqui. Amanhã é reunião de obreiros no Belém, São Paulo, e ele já antecipou a sua viagem. E amanhã vai um ônibus com muitos obreiros daqui, que vai participar da reunião. E ele já foi na frente, juntamente com a irmã Bill. E os obreiros estarão encontrando eles lá. Nós vamos estar orando pela vida deles. Também pela vida de Alice e Raquel. Irmão Pedro Alonso pede oração pela sua mãe, Jezebel. Também a irmã Andréia pede oração por Dulcineia e Maria Lúcia. Márcia pede oração por toda a sua família. Também oração pela saúde de Iara, que está com câncer. Bom, são esses aqui os pedidos de oração por escrito. Quem mais é carente das orações nesta noite? Glória a Deus. Irmão Joaquim está ali atrás. Levanta a mão, irmão Joaquim. Bem alto. Irmão Joaquimzinho está aniversariando. E os irmãos querem parabenizar o irmão Joaquim. Digamos amém? Amém. Irmão Joaquim é uma figura patriarca aqui da igreja. Um carinho muito grande. Que Deus continue abençoando a sua vida, irmão Joaquim. Em nome de Jesus. Isso, nós oramos pela Sofia e o Jorginho, né? A Sofia, mais uma vez os irmãos querem parabenizar a Sofia, digamos amém? Amém. A Sofia também é um carisma muito grande, né? Glória a Deus. Meus amados, vamos orar? Feche os seus olhos e falemos com o Senhor. Querido Deus e poderoso Mestre, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome. Queremos neste momento, nessa oração em unidade, apresentar a vida do anjo da igreja, o nosso pastor, Pai querido, também a sua esposa, entra com providência, guarda-os, livra do perigo, do acidente, dá-lhe saúde, assim como todos os nomes que foram mencionados. Pai querido, irmão Joaquim, a Sofia que está aniversariando, e todos os demais, meu Pai querido, que levantaram as suas mãos, crendo numa bênção, numa vitória. Entra com providência, fale conosco nesta noite, esteja na direção deste culto, em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, contando com a vitória. Amém. E amém. Glória a Deus. Tome assentos, queridos, ligados no trono da graça. As irmãs do círculo de oração já vão louvar o Senhor Jesus com 2 dos seus hinos, lembrando que nós estamos diante de um culto de missões. Os irmãos podem observar essas bandeiras. Todo primeiro domingo do mês é culto relacionado a missões. Então, com o coração missionário, a nossa igreja é uma igreja missionária. Nós já vamos prestar o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Que eu diminua e que ele cresça, que eu desapareça, para que vejam Deus em mim.
Quero descer da casa do oleiro e como um vaso podes me refazer.
pelas tentações que assolam o mundo onde eu vivo. Quero beber desta fonte e me alimentar da palavra. Sob tuas asas responde todo que ama tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego
eu te louvarei, pois meu fôlego é a sua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há feolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há feolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Glória a Deus. Quero saudar a igreja na paz do Senhor. Amém? Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 9, né? É onde nós lemos bastante. Mas eu quero ler o versículo de número 10 e o versículo de número 11. Glória a Deus.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11, que nos diz assim: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça, porque em tudo enriqueçais, para que toda beneficência, a qual faz que, por nós, se dêem graças a Deus. Amém? Irmãos, contribuir na obra do Senhor é privilégio. Eu sei que tem muita gente que ainda não entendeu a importância de ser ofertante ou dizimista na casa do Senhor. Porque tudo que nós depositamos aos pés do Senhor, o Senhor não fica devendo nada para ninguém, irmãos. Pelo contrário, nós já somos devedor a Deus em todos os sentidos. Jamais nós vamos conseguir pagar alguma coisa a Deus. Até porque Ele, vendo a nossa situação, enviou Jesus, fez por nós o que nós não tínhamos condições. Se você tem no coração, e se você já faz, se você já é um ofertante, ou principalmente hoje de obra missionária, dizimista, irmãos, continua. Porque Deus vai aumentar a sua sementeira. Não vai faltar. E através da minha e da tua fé, para que lá fora os outros dê graças a Deus, porque sabe que nós somos um povo fiel, um povo que obedece à voz do Senhor. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus, porque é momento, irmãos, quando você dá uma oferta ou dízimo, devolve o dízimo, uns diz que vai pagar, né? Eu vou pagar meu dízimo. Irmãos, jamais. Como eu vou pagar dízimo? Eu vou devolver meu dízimo, vou devolver aquilo que pertence a Deus. Podemos orar, pastor? Vamos colocar de pé. Pega a sua oferta hoje missionária, uma oferta especial, o seu dízimo, e dá glória a Deus. Amém? É momento de dar glória a Deus quando nós fazemos isso. Querido Deus, em nome de teu Filho Jesus, nosso Senhor, Pai, graças te damos pela oportunidade de podermos ofertar a tua casa, devolver aquilo que lhe pertence. Senhor, continua abençoando o seu povo, fazendo que a sua sementeira multiplique. Senhor, que teu nome seja glorificado através da fé de cada um nesta noite. Em nome de Jesus, teu Filho, oramos e nós te agradecemos. Amém. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém? E a palavra do Senhor no livro de Salmos 30, versículo 5, diz assim que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez você está vivendo dias de dores, noites escuras, mas hoje nessa noite Deus está trazendo um dia de sol para a sua vida aqui nessa noite. Amém? Creia que de posse de vitória você sairá daqui. Esse louvor é bastante conhecido. Eu quero que a igreja louva comigo. Amém? Glória a Deus. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais
se esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Diga para alguém do seu lado assim, ó: está chorando porque, aleluia, se você tem um Deus, isso é profético, que cuida de você, aleluia, né, Lu? E nunca te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e da onde que você chegou. Lembra? Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar. Levanta a tua mão como vencedor. Sabe por quê? E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Ele está vivo. Levanta, tem muita gente que precisa de você e conta com você. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Levanta a tua mão, porque nessa noite você está diante de um Deus vivo. Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele não é feito de barro. Ele é vivo, Ele é vivo, e Ele está aqui para mudar a tua história. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Mais uma vez, Deus mandou te dizer que o milagre vai acontecer na tua casa, acontecer na tua vida. Enquanto você adora aqui, Ele está entrando agora lá, na tua casa, na tua família, no teu casamento. Ele está entrando lá. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo hoje vai passar. Creia no poder de Deus, Ele está aqui. E até o final desse culto de missão, aleluia, Ele vai te marcar de forma especial aqui, porque não é qualquer culto. Deus te trouxe aqui de verdade para dizer para você que a tempestade, que esse vento, ele está cessando hoje, e tem milagre alcançando a tua vida aqui hoje. Creia, você vai ter testemunho para contar do que esse Deus já está fazendo aqui. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Deus abençoe pastores, aleluia. Obrigado. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Se creres, verás a glória de Deus. Deus está entrando com providência. Meus amados, alguns irmãos não conhecem o presbítero irmão Eliseu. Coloque de pé, irmão Eliseu, por favor. Ele não foi recebido oficialmente ainda. Como é que é o nome da esposa, por gentileza? Jane. Irmã Jane, coloque de pé, irmã Jane, faz favor. Pediram, os irmãos, vocês não apresentaram esse casal. Ele já foi recebido semana passada, não oficialmente, mas para que os irmãos conheçam, está aí o presbítero irmão Eliseu, a esposa irmã Jane, eles vêm do Ministério de Madureira. Os irmãos estão felizes com a presença dos nossos irmãos, digamos amém?
Amém. Deus abençoe, querida. Obrigado, Maurizeu. Glória a Deus. Agora não tem jeito de fugir, hein? Só falta ele trazer a carta, queridos. E boa, né? Meus queridos, nos colocando de pé, nós vamos orar a Deus. Vou convidar aqui o pastor Nilton, que vai estar orando, e o pastor Fabrício estará nos trazendo a mensagem da parte do Senhor. Pai do Senhor, irmãos, oremos. Soberano e eterno Deus, mais uma vez na tua casa, estamos gratos por tudo que o Senhor fez nesta noite. Os louvores que foram entoados já marcou nossa vida nestes louvores. Agora chegou o momento do teu servo ministrar a palavra do Senhor. Abençoa o teu servo, o seu intelecto, que vai, Senhor, falar o teu amor para todos nós, que acha guarida em nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo 22, versículo 31, nesta noite. Louvo a Deus pela vida do pastor Ronaldo, pela vida dos ministros que estão na minha retaguarda, pela vida do pastor presidente também. E aprove a Deus, nós estamos aqui junto com vocês, se alegrando na presença de Deus. Quem achou pode dizer, eu vou para o céu. Quem não achou, fala, espera que eu também quero ir. Glória a Deus. Eu espero, irmãos. Graças a Deus, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 22, versículo 31. Nesta noite diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu a vocês para peneirá-los como trigo. Verso 32. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Amém? Podei-vos assentar. Irmãos, como diz o pastor presidente, cujo ministério pertencia a 28 anos no estado do Rio de Janeiro, ele disse que são 3 coisas que vão e não voltam, que é a palavra falada, a pedra lançada e a oportunidade cedida, né? São coisas que nós temos que aproveitar, oportunidades nós temos que aproveitar. Foi nos dada essa oportunidade de estar aqui, e eu senti um desejo de falar para os irmãos nesta noite. Nós viemos do estado do Rio de Janeiro, não da cidade, né? Mas nós viemos do interior do estado, e desde que eu me converti, pertenci à Assembleia de Deus, Ministério de Copacabana, e aprove a Deus, irmãos, ser transferido da empresa para trabalhar aqui na região. E
Deus não faz nada sem propósito, né? Nós não temos que questionar as coisas que acontecem na nossa vida, mas sim procurar entender a sua vontade, aceitá-la, procurar estar no centro da sua vontade para que as coisas venham fluir com o tempo. E quem está no centro da vontade de Deus, ele sempre se dá bem. Amém? Irmãos, eu senti o desejo de deixar uma palavra sobre os 4 degraus da queda de Pedro e os 7 passos da sua restauração. Como é culto de missão, Pedro foi um grande missionário. Ele teve uma conversão muito grande. E nós vemos aí o processo que ele passou e se encaixa muito com a nossa vida. Nós, às vezes, nos espelhamos muito com Pedro. Pedro, ele foi um discípulo precipitado, ele foi um pouco afoito, ele achava que era, e depois, quando chegou o momento que ele foi testado, que ele foi colocado à prova, ele viu que não era bem assim, tanto que Jesus, ele disse para ele, olha, Simão, Simão, quando alguém fala o nome da pessoa 2 vezes, é porque quer chamar a atenção. O pai, quando vai falar para o filho, fulano, fulano, vê lá o que você vai fazer, olha, eu estou de olho em você. E pode ser também uma demonstração de carinho também, né? Olha, Tiago, Simão, Simão. E aí, Jesus, ele falou, olha, o diabo vos reclamou, porque quer peneirar você como trigo, mas eu roguei por sua vida, para que você venha se fortalecer, para que a tua conversão seja completa, para que você venha alcançar uma maturidade. E quando você se converter, e quando você se fortalecer, e quando você amadurecer, você também fortaleça os seus irmãos. Né? E aí, meus amados, nós vemos que ele teve 4 degraus da sua queda. Nós vemos que em Mateus 16, ele fala aquela palavra quando Jesus pergunta, olha, o que estão dizendo acerca de mim? O que estão perguntando, o que estão indagando, o que estão falando de mim por aí? Alguns dizem que o Senhor é Jeremias, um dos profetas, Elias, João Batista. E Pedro se levanta como o discípulo mais polêmico. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelaste nem a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, não sobre você, mas sobre a declaração que você acabou de dizer, de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, irmãos, Pedro, como ele estava ainda no processo ainda de amadurecimento, de conversão, ele meio que se empolgou quando Jesus lá na frente, em seguida, começou a falar, é lícito que o Filho do Homem venha padecer e morrer, e ao 3º dia ressuscitar. Ele logo se empolga, como se tivesse um camarote privilegiado, como se fosse o conselheiro particular de Cristo. Não, de forma nenhuma. E aí Jesus vai, ó, Pedro, acabei de te elogiar agora há pouco, mas agora você deu uma escorregada. Não é bem assim como você pensa, né? E aí, meus irmãos, igreja do Senhor, nós vemos que o primeiro passo da queda de Pedro foi a autoconfiança. Autoconfiança. Senhor, eu estou disposto a morrer por ti. Ele achava que ele poderia ser, eu sou mais crente, eu sou o que está contigo, para onde só for, eu vou te acompanhar. E Jesus falou, olha Pedro, não é bem assim como você pensa. Quando o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Mas eu estou orando por você. Eu sei que você vai conseguir, você vai fraquejar, mas a tua conversão será completa lá na frente. A tua maturidade vai ser alcançada. E aí nós vemos que ele teve esse excesso de confiança, autoconfiança, né? Nós vemos, quando eu estava tirando a CNH, e um dos problemas que causa, um dos motivos pelos quais muitas pessoas se acidentam no trânsito, é o problema da autoconfiança. A autoconfiança é um problema sério.
que às vezes nós pensamos que podemos algo e às vezes nós não preparamos antes como deveria e às vezes nós nos precipitamos. Então ele teve esse problema da autoconfiança. O segundo passo, o segundo degrau da sua queda foi a indolência. Olha, Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras e foi orar, porque sabia que estava chegando perto o momento em que ele iria ser crucificado. Ele já estava sentindo, já prevendo o que iria acontecer com ele. E deixou os discípulos alguns passos atrás e foi mais adiante, começou a orar. Quando ele voltou, encontrou os discípulos dormindo. E nós corremos o risco de passar por essa mesma situação, a situação de indolência, de relaxar, um momento que não se pode relaxar. Um momento que tem que estar alerta, um momento que tem que estar prestando sentido e atenção em tudo que se passa à nossa volta. Mas ele não teve essa atenção, ele não teve esse cuidado. Ele, ao invés de estar orando junto com o Senhor, ele estava dormindo. E quem dorme não percebe nada. Quem dorme não percebe o perigo. Quem dorme não percebe o que está acontecendo à sua volta. Ele fica insensível. E aí, irmãos, Jesus ele chama a atenção de Pedro. Vocês não podem orar comigo pelo menos 1 hora? Sabe que eu vou passar por um momento de aflição. Eu preciso que vocês estejam alertas. Olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês precisam se fortalecerem. Não fiquem patinando no pecado, no perigo da indolência. E o próprio Senhor Jesus, ele fala, o apóstolo Paulo fala, que nós temos que estar apercebidos, nós temos que estar acordados, não podemos estar dormindo. Nós estamos vivendo dias em que a palavra de Deus está se cumprindo e o arrebatamento da igreja, ela é uma realidade, é uma promessa incondicional. Nós sabemos que tem promessas de Deus que são condicionais, depende da condição do homem e da mulher para que Deus cumpra a promessa que ele fez a alguém. Mas essa promessa da vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, ela vai acontecer, queira Satanás ou não. Aleluia, o crente estando na presença ou fora da presença, Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. E não podemos estar indolentes, não podemos estar despercebidos. O próprio Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Se os dias fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas nós vemos o cuidado de Deus para com aqueles que querem servi-lo, aqueles que querem estar em sua presença. Nós vemos aqui, Jesus rogou por Pedro. E nós vemos lá em Romanos que o Espírito Santo roga por nós, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. Por quê? Porque aquele a quem Deus escolheu, a quem Deus chamou, Deus não quer perder. Deus quer sustentar, guardar. E aí, meus irmãos, nós vemos o primeiro passo da queda de Pedro, a autoconfiança. O segundo passo, a indolência. O terceiro passo, a precipitação. Quando Pedro percebeu que a chegada, a hora, é como se Jesus chegasse para Pedro e falou, Pedro, não adianta você orar, o tempo de orar foi lá atrás, agora se prepare porque agora vai acontecer algo que eu tinha falado com vocês, que o Filho do Homem vai ser preso. E aí quando Pedro ele viu o servo do sumo sacerdote ali próximo e vindo as pessoas com paus e pedras e ali como se fosse buscando Jesus, como se fosse um marginal, Pedro olhando aquela situação, aflorou o desejo, os impulsos carnais, pegou a espada, não para decepar a orelha, porque decepou a orelha porque ele tirou a cabeça fora, mas era para decepar a cabeça. E Jesus fala, calma rapaz, calma porque você está se precipitando, você está usando a sua energia numa situação errada, você está fazendo, acha que é certo, mas no momento indevido, guarda a tua espada. E aí nós vemos que Pedro, no processo de conversão, ele naquela batalha, usando o armamento com motivação errada,
nós temos que usar aquilo que nós temos com a motivação certa. Deus te usa, Deus te capacita, você é uma bênção, você é um canal de bênção para alguém, glorifique a Deus. É a motivação certa para glorificar ao Senhor. Nós não fazemos aqui, irmãos, nós não procuramos pregar e cantar e evangelizar para fazer o nosso nome. Nós fazemos isso para exaltar e engrandecer o nome de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais destaque que você tenha, por mais oportunidades que você tenha, sempre a motivação é esta: glorificar o nome de Jesus. E aí, meus irmãos, ele se precipita e Jesus cola, isso já é outra história, cola a orelha direita do servo do sumo sacerdote, porque aquele servo do sumo sacerdote com a orelha cortada nunca poderia ser um futuro sacerdote, porque os irmãos sabem que lá em Levítico, no processo de consagração, precisava da orelha para ser aspergido com sangue. O polegar, o pé direito, o polegar da mão e a sua orelha direita. E aí Jesus restaura não só a orelha, mas restaura os sonhos e restaura o ministério daquele jovem. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus amados, nós vemos que mais a seguir, prenderam Jesus, prenderam o Senhor. O que eu vou fazer? Pedro estava seguindo Jesus de longe. Irmãos, quando alguém segue a Cristo de longe, ele vai perdendo a graça, ele vai perdendo o brilho, ele vai perdendo o amor, ele vai perdendo a motivação, ele vai perdendo o fervor, porque ele está seguindo de longe. Não está seguindo de perto. Aquela coragem e aquele impulso que Pedro tinha quando o soldado, o servo do sumo sacerdote prendeu ali, estava para prender Jesus, ele já não tem mais essa motivação, ele já não tem mais essa coragem. Pedro estava no processo de amadurecimento, irmãos, e o que ele achava quando ele pensava que estava pronto, agora ele percebe que ele não está tão pronto assim como ele imaginava. E ele seguindo, ele nega Jesus 3 vezes. Olha, na fogueira: eu te conheço, você parece muito. Não, você está enganado, não sou eu não. Outro lá: você parece muito com Cristo, já aconteceu isso com você? Você está na rua, você é crente, né? Você é crente? Sou, graças a Deus, né? Nunca nós podemos negar a nossa identidade, né? Aleluia. E aí, ele tenta se esconder, ele tenta se esquivar, mas quando ele nega a 3ª vez, aí nós vemos, irmãos, o processo de restauração começa. Quando Jesus se vira e olha para Pedro. E o olhar de Jesus é como se fosse uma lâmina que atravessasse Pedro, e ele recebe aquele olhar de Jesus, ele percebe tudo. Aquele olhar, né, que quando alguém olha, o pai olha para o filho, não precisa falar nada, o filho já entende tudo, né? O que você fez? A esposa, quando vai olhar para o marido, quando o marido convida uma visita e não esquece de avisar ela, aí a esposa olha para o marido: você era para ter me avisado, porque não preparei nada. Eu já passei por isso, irmão, misericórdia, mas foi uma vez só, não passo mais. E a esposa olha, é como que aquele olhar, irmãos, olhando para você, para o marido, é como quem diz: depois que a visita foi embora, a gente conversa. E aquele olhar, irmãos, Jesus, ele olha para Pedro, e Pedro percebe o olhar, e ali começou o quê? Um processo de conversão. O coração de Pedro se derrete, se aquebranta, e diz a Bíblia que Pedro, ele vai para um canto chorar amargamente, porque ele percebeu que ele errou, ele percebeu que ele pecou. E aí ele sente vergonha do que ele disse. Ele se arrepende. Arrependimento é diferente de remorso. O remorso é quando a pessoa tem medo das consequências.
O arrependimento é quando você não quer praticar aquilo, você almeja uma mudança de vida. Aquele que tem remorso, ele fica com medo da consequência, porque se ele não receber a consequência do que ele fez, ele vai continuar fazendo aquilo, porque é remorso, não é arrependimento. E aí, irmãos, a Bíblia fala que Pedro, ele se arrepende quando Jesus olha para ele. O segundo passo da restauração de Pedro é quando ele vai para um canto e chora amargamente pelo pecado que ele cometeu. Ele se aquebranta, olha, eu achava que estava pronto, eu achava que estava preparado, mas eu estou enganado. Eu seguia o Senhor de longe, neguei o Senhor, mas eu reconheço que eu preciso de uma restauração, eu preciso de um fortalecimento, eu preciso ter um particular com o Senhor, eu preciso amadurecer um pouco mais, porque, irmãos, tudo aquilo que Pedro pensava que era, ele começa a ter dúvida, e quando você tem dúvida, você não morre por uma causa quando você tem dúvida. Quando você tem dúvida daquilo, você não dá a sua vida por aquilo, você não morre por aquela causa, você não se doa 100% por aquela causa, sabendo que você não tem certeza se vai dar certo. Mas quando você acredita, como diz a Bíblia, o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não fazemos parte daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Porquanto um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem essa convicção? Você tem essa certeza? Se você está aqui, tome posse dessa palavra. Saia daqui desta noite mais convicto de sua fé. Não tenha dúvidas. Porque, irmãos, a função do diabo é essa, é colocar dúvida em nossa mente. Para que enquanto nós tivermos dúvida, nós não vamos nos doar 100% por aquilo. Eu tenho dúvida, eu não sei, eu estou na igreja, mas eu tenho dúvida. Não, jogue essa dúvida fora. Receba convicção da parte de Deus, através do Espírito Santo na tua vida. E aí, meus irmãos, nós vemos que ele chora, ele se arrepende. É o segundo passo da sua restauração, ele se aquebranta. O terceiro passo da restauração da vida de Pedro, do ministério de Pedro, foi o impacto do túmulo vazio. Interessante, irmãos, se você ler em João capítulo 20, versículo 4 ao versículo 8, quando ele recebe a notícia de Maria de que Jesus ressuscitou, ele vai até o túmulo conferir. Mas só que a Bíblia não fala qual foi o outro discípulo que foi com ele. A Bíblia fala que ele estava correndo, ele não estava devagar, ele estava correndo. Mas só que a Bíblia diz que outro discípulo estava mais rápido do que ele. E chegou primeiro no sepulcro, mas não entrou. E Pedro chegou depois, ele entrou no sepulcro. Os irmãos, dá para tirar uma lição dessa parte? O importante não é a velocidade do cristão na sua caminhada, mas sim a sua continuidade. Cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O importante é você prosseguir. Fabrício, eu não sei como que eu cheguei hoje, estou cansado, estou passando por uma dificuldade, mas o importante é que você está aqui, você não parou. O Espírito de Deus te trouxe aqui. Você veio guiado, impulsionado pelo Espírito de Deus. Você é obra de Deus, como está em Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra o há de aperfeiçoar até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é obra de Deus nessa terra. Então glorifique ao Senhor porque você está hoje. Porque o Espírito de Deus tem te sustentado e você não parou. E nem vai parar. E aí, irmãos, ele chega depois, mas ele entra no túmulo. E o interessante é que o discípulo que chegou antes, que não entrou, mas que viu Pedro entrar, entrou também. Os irmãos entendem essa palavra? Por causa do teu testemunho vai motivar outros a seguirem.
O teu testemunho, a tua coragem, a tua fé, a tua constância, a tua perseverança vai motivar outros também a aderir à mesma fé que você tem. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, ele entra e ele começa a comprovar até a prova. Olha, o lenço está dobrado à parte. É sinal de que ele está vivo. Ele vai voltar. Ele vai aparecer entre nós. Eu tenho certeza disso. Eu acredito. Eu vou ver ele de novo. Eu vou poder me encontrar com ele. Eu vou poder pedir perdão. Eu vou poder me reconciliar com ele. Irmãos, e aí nós vemos que ele recebe esse impacto do túmulo e recebe o recado do anjo. Olha, diz aos teus irmãos e diz a Pedro que o Senhor Jesus está indo se encontrar com eles. Irmãos, aquilo começou a alegrar o coração de Pedro. Olha, está acendendo uma luz. Eu tenho uma outra chance. Eu tenho uma segunda chance. Eu desperdicei a primeira, mas eu vou ter a segunda. E essa segunda eu não vou perder por nada. Eu vou agarrar com unhas e dentes, com todas as minhas forças. Quando eu tiver a oportunidade de ver ele de novo, eu vou me consertar com ele. Porque o nosso Deus, o Deus que você serve, não é o Deus só de uma chance. Ele é o Deus da segunda chance também. Não importa quantas vezes você tentou e não conseguiu, Deus, ele está te dando mais uma chance nessa noite. De se reconciliar, de se estreitar o seu relacionamento, ter um particular com Cristo. E aí, meus irmãos, aqui o quinto passo da restauração, não só da consciência, como também do coração e da posição de Pedro. Porque é muito importante isso, restaurar sua consciência para você estar em paz. Restaurar o teu coração para você se entregar por inteiro. E restaurar a tua posição. E aí, meus amados, nós vemos que quando Pedro, ele percebe que está demorando esse encontro, ele fala assim, ó, eu vou pescar. E o outro fala, não, eu vou com você também. Irmão, sem querer, você sempre será influência para alguém. Sempre será influência. Não adianta você achar, ninguém olha. Não, sempre tem alguém que olha para você e tira exemplo de você. É por isso que você não pode desistir. Você não pode olhar para trás. Isso te motiva a você seguir adiante. Porque você sempre, a tua atitude sempre vai motivar alguém. E aí os outros, eu vou pescar também. Só que depois, irmãos, Jesus chega na praia e fala, filhinhos, o que tem para comer? Irmãos, quando Pedro escuta aquela palavra, ecoa no coração de Pedro, e aquilo aquebranta o coração de Pedro mais e mais. Pedro, ele achou que Jesus ia chegar e apontar o dedo assim no nariz de Pedro, você me traiu, você me maltratou, eu confiei em você. Jesus, em vez de fazer isso, ele fala, filhinhos, isso é muito amor. Pedro querendo se acuar, e aí, irmãos, nós vemos que Jesus, ele tem um particular com Pedro, e faz aquelas 3 perguntas, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Se fosse naquela época, ele ia falar, não, é claro que eu te amo, não, eu te amo sim, o Senhor sabe disso. Pedro já estava um pouco mais aquebrantado, Senhor, eu não quero provar nada, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor me conhece por dentro do meu coração. E aí, irmãos, esse particular que Jesus teve com Pedro, nós precisamos ter com ele também, constantemente. Porque não adianta, irmãos, nós sermos cristãos baseados só na experiência de alguém. Eu sou crente, eu sirvo a Deus porque Deus, pastor Ronaldo deu um testemunho e eu louvo a Deus. Amém, glória a Deus. Isso motiva a gente. Mas cada um tem que ter o seu particular com Deus. Cada um precisa ter a sua própria experiência com Deus. Irmãos, em 2013 eu era para ter morrido, porque uma bombona d'água caiu na minha cabeça e eu fraturei 3 vértebras da minha coluna cervical e o anjo do Senhor segurou aquela bombona e o pior não aconteceu. E por isso que eu estou aqui, porque a misericórdia de Deus é grande. A misericórdia de Deus é grande sobre minha vida e sua vida. Irmãos, e aquela palavra que ele fala, filhinhos, cortou o coração de Pedro. E Pedro aproveitou aquela oportunidade.
Jesus fala: tu me amas, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava restaurando, Jesus estava comissionando novamente Pedro para uma grande obra. E aí, irmãos, nós vemos que quando Jesus comissiona Pedro: olha, Pedro, você, antigamente, quando você era novo, você ia para o lugar que você queria, do jeito que você queria. Agora vão te levar para lugar que você não quer. E aí Jesus restaura. Tem um particular. E o sétimo passo da restauração de Pedro é o revestimento de poder. Em Atos capítulo 2, nós vemos a descida do Espírito Santo. E Pedro, no dia de Pentecostes, ele começa a pregar: varões, o que vocês estão vendo não é o que vocês estão pensando, mas é o cumprimento da palavra, do profeta, da profecia, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ele começa a pregar com ímpeto, e quase 3.000 almas se convertem. Irmãos, nós vemos ali a confirmação do chamado, o revestimento de poder. Você nessa noite crê que você recebe? Quantos estão sentindo esse revestimento nessa noite? Quantos estão sentindo essa presença nessa noite? Você está sentindo aí? Você está sentindo aí? Aleluia! Se você não sentiu, peça a Deus: Senhor, eu preciso do revestimento de poder. Uma coisa é eu estar vestido de camisa, outra coisa é colocar um paletó, um terno por cima. Eu estou revestido. A mesma coisa o cristão. Levantou sua mão, aceitou Jesus, tem o Espírito Santo. Mas depois que é batizado, depois que recebe o revestimento, você é revestido de poder. Aleluia! Em nome de Jesus, receba o revestimento de poder nesta noite, na tua vida, no teu coração. Irmãos, precisamos do revestimento de poder para testemunhar. Precisamos do revestimento de poder para esperar a volta de Cristo. Amém? Que Deus abençoe, assim como Deus restaurou a consciência, o coração e a posição de Pedro, que Deus venha nos restaurar. Quantos necessitam da restauração de Deus na tua vida? Então peça e fique na presença, para que você seja cheio e revestido da graça de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade e retorno aqui a palavra que o pastor Ronaldo, em nome de Jesus. O departamento infantil cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois o Senhor é o reino, ele governa as nações.